Sabe aquele desejo ardente do seu coração? Nesse vídeo nós vamos falar como trazê-lo para a matéria de forma rápida. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós vamos falar sobre como nós podemos co-criar a nossa realidade de maneira fácil, de maneira fluida. Até porque a cocriação da realidade, a verdadeira cocriação, ela é de uma maneira fluida e fácil. E nesse vídeo nós vamos estar conversando a respeito disso. Então, eu vou pedir para que, se você ainda não é o meu seguidor, você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de todos para que você seja notificado de todos os conteúdos que aqui eu posto. Pois aqui nós falamos de um despertar de consciência juntamente com a neurociência e a espiritualidade, onde com esse misto todas as coisas que aqui falamos funcionam por serem comprovadas cientificamente. Então aqui vocês vão ter as técnicas que estão saindo no mundo inteiro e revolucionando, pois a intenção desse canal é realmente mudar a sua vida. E eu vou pedir para que você deixe o seu like para que milhares de pessoas sejam alcançadas com essa informação tão importante e que todos devem saber. Bom, os nossos processos de cocriação, primeiro vamos falar sobre o termo cocriar. O que significa cocriar algo? Bom, quando nós falamos de cocriação da realidade, nós entendemos que temos um criador de tudo que é. Isso é absoluto, tá? Principalmente para o alquimista. O alquimista, como a Tatiana, a Thay Vieira, que aqui fala com vocês, que é uma alquimista, nós acreditamos que Deus é tudo que há. Nós utilizamos o termo o todo para entender que não há nada além de Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então toda a criação, ele mesmo em Gênesis, quando inicia-se, né, toda a criação, ele diz ao final da criação: está feito. Então, parte-se do princípio que tudo que você deseja já está pronto, já está feito, já foi criado. E por que o termo de co-criador? Porque você só vai estar fazendo uma parte como coautor dessa história, trazendo isso para a sua realidade. E óbvio que isso só vai vir se houver congruência, se houver desculpa, gente, se houver congruência com seu estado de ser. É exatamente isso. E nós vamos estar conversando sobre isso. Peço para que vocês peguem papel e caneta, porque esse vídeo deveria estar escrito vídeo de utilidade pública. Porque com esse conhecimento que eu vou passar para vocês agora, é impossível que vocês não prosperem. Foi assim que eu fiz na minha vida e foi assim que eu percebi como cocriava a realidade de uma maneira fácil e fluida, sem colocar pressão. Pois já sabemos pela neurociência, pelos estudos que estão bastante avançados, que toda vez que colocamos pressão em algo, isso congela. Tudo é átomo. Tudo, inclusive nós, somos formados de prótons e elétrons e nêutrons, que formam um átomo. E quando nós colocamos pressão, há um congelamento desse átomo. É isso que a neurociência nos traz como uma grande novidade. Ela mostra exatamente esse congelamento acontecendo, como se houve uma paralisação. Por quê? Porque você colocou pressão, você colocou dúvida, você colocou falta de fé, sentimentos que vibraram muito abaixo daquilo que você desejava. Mas, bom, não se preocupe com isso. Aqui nós vamos falar exatamente como você vai fazer para co-criar a sua realidade de uma maneira fácil e de uma maneira fluida, esquecendo repetições de 100 mil vezes, de 300 mil vezes, de uma maneira realmente fluida. Bom, aconteceu comigo e eu quero trazer essa experiência grandiosa para vocês. Bom, se nós estamos cuidando da nossa energia, né, escolhendo os nossos pensamentos,
trabalhando toda uma fluidez, e isso já é inato, tá? Nada aqui está sendo ensinado. Nós só estamos relembrando o poder que nos foi dado por aquele que nos criou. E entendam que aquele que nos criou como peça única, exatamente. Cada um de nós, bilhões de seres humanos da face da Terra, somos peça única. Temos uma única digital. Gente, vocês sabem o que significa ser uma peça única? Utilizando a grande lei universal hermética, tudo que está em cima é como que está embaixo, assim como tudo que está embaixo é como que está em cima. Então, se você é uma peça única, é a realidade de Deus. Por isso que quando Deus fez o homem, ele disse que era algo muito bom da criação, né? Então, seguindo nessa linha de que é algo muito bom, tudo é muito leve e fluido. Eu precisava muito, estava querendo muito, meu coração estava ardendo muito por algo, sim, material, não tenho problema nenhum de falar disso, né? Aqui nós estamos para expressar características de Deus, e uma das características de Deus é ser próspero. Eu queria muito uma SUV, eu precisava de uma SUV, porque eu tive um problema grave no joelho, eu tive uma lesão no menisco, então eu queria um carro automático, mas que fosse alto. Enfim, eu tinha alguns critérios dentro da minha cabeça, tá? Eu ainda não tinha colocado no papel, eu não fiz técnica nenhuma, eu não fiquei afirmando milhões de vezes que eu tinha aquele carro, até porque eu já possuía um carro, tá? Então, prestem bem atenção nas coisas que são importantes, tá? O que é importante na lei da atração para você cocriar qualquer coisa? É não colocar pressão. É quando você entrega e quando você confia. E principalmente, podem perguntar a qualquer trainer do mundo que vocês conheçam. Tony Robbins, Wake Up, todos eles vão falar a mesma coisa para vocês. Quando aquilo passa no tanto faz como tanto fez você conseguir, bingo, você conseguiu. É exatamente isso. Então, a cocriação da realidade, ela acontece de uma forma muito leve. E nesse processo, eu tive uma perda muito grande na minha vida, que foi a perda da minha avó. É uma pessoa que eu amava muito, que me criou com muito amor. Faleceu aos 92 anos, sou muito grata a Deus, ao todo, essa inteligência infinita por ter deixado eu tanto tempo ter convivência com esse ser de luz, porque eu aprendi tanta coisa com essa pessoa, com esse ser de luz, que é a minha avó, né, que hoje virou uma consciência. Então, dentro disso, eu fui ao salão de beleza, sentindo muitas dores mesmo na alma, porque a gente, né, sente aquela perda. Eu ainda não tinha perdido a minha avó, estava num processo de internação muito triste, há 25 dias. E, por um acaso, a dona do salão pediu que eu retirasse o carro dela da garagem. Ela disse, Thay, faz um favor para mim, retira o meu carro da garagem, que eu estou muito ocupada aqui, e o rapaz precisa retirar o dele. Bom, o carro dela encaixou para mim. Era uma SUV, eu lembro, né? Só a cor que veio diferente do carro que eu comprei, a cor do dela era prata, é prata. Eu entrei no carro com esse problema que eu estava, que agora eu operei o menisco. E eu senti um conforto tão grande que eu lembro as minhas palavras. Por isso que eu digo, não é sobre ter frases perfeitas, encaixes perfeitos, não, tem que sair do coração, tem que deixar fluir. E eu lembro que eu disse, poxa, seria tão bom eu ter um carro desse, nesse momento que eu estou passando. Gente, não demorou 2 semanas e meia e eu hoje tenho esse carro. É uma SUV, sendo que a cor é branca, automático, tá? Então, assim, foi muito fluido. As coisas simplesmente aconteceram. Por quê? Primeiro, naquele momento, eu não coloquei como uma meta comprar aquele carro. Eu só consegui emitir a vibração correta. E é sobre isso. Por isso, Napoleão Hill escreveu um livro best-seller. Não é sobre quem quebra pedra e trabalha feito um maluco. É sobre quem pensa e enriquece. Quando você tem um pensamento direcionado, quando você tem uma energia focada,
todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não precisa nem apontar. Vai direto igual Salomão, vai para os reinos dos céus. O que é os reinos dos céus? É o seu reino, é o seu céu. Peça sua sabedoria. O rei mais rico da Bíblia é o rei Salomão. E ele poderia fazer qualquer pedido a Deus. E é o que ele pediu? Sabedoria. Aí vocês podem dizer, ah, tá, mas ele era filho de Davi, herdeiro, milionário. Gente, quem tem milhões quer mais milhões e mais milhões. Até porque nós vivemos, o todo ele é infinito. Se explodir a Serra Pelada hoje, ele constrói outra. Então, novos sonhos vão vir. Quando vocês realizarem esse sonho tão ardente que está no coração de vocês, e acredite, vocês vão realizar, vai surgir outros sonhos. E é normal. O que vocês precisam manter é o ato da gratidão. Então, entendo. Tudo tem que ser bem leve. Quando vocês sentirem o esforço acontecendo, pare, respire. Entrem na profundidade do autoconhecimento. Medite, entendam o que está trazendo esse sentimento de ansiedade, de peso, de cansaço, se vocês estão direcionados ao sonho de vocês. Isso é a bússola que informa o que está errado e o que está certo. Porque o que está certo vai ser muito leve. Vai ser tão leve ao ponto de vocês chegarem. É assim que a lei da atração funciona, tá? E vocês vão visitar um parente. Vou dar um exemplo, um amigo. Como já aconteceu comigo, tá? O imóvel que eu moro hoje também, vocês sabem, é um imóvel ao qual eu sou muito grata, de milhões. Foi uma criação incrível na minha vida que aconteceu dessa forma que eu vou explicar a vocês. Eu tenho uma amiga que mora aqui, nesse resort maravilhoso ao qual hoje eu moro, né? Nós nem temos mais tanto contato assim, mas na época tínhamos muito contato. Então eu frequentava muito aqui. E sempre num estado de contemplação, sempre observando. Eu já tinha direcionado o que eu queria, sim. Eu olhava para esse apartamento e como ele vivia com as duas varandas todas fechadas em vidro, eu dizia, nossa, eu acho que ele depende de um dono. Esse apartamento é de proprietário, mas esse proprietário ele saiu e quer vender o imóvel. Eu falava isso em pensamento, com o japamala na mão, sentada numa varanda que dava vista para esse imóvel que eu moro agora e ficava ali me concentrando e fazendo o Ho oponopono, muitas vezes fazendo algumas técnicas que eu gosto de fazer para acalmar, de respiração e utilizando o japamala. Bom, o que acontece? O tempo passou, o tempo que demorou, Tati, para tudo acontecer e você entrar nesse imóvel dos seus sonhos, foram 1 ano, certamente 1 ano. Porque eu lembro que eu cheguei para essa minha amiga e disse, quanto tempo que eu estou morando aqui? Que era um outro condomínio. Ela disse 1 ano. Na semana seguinte, gente, eu estava exatamente no condomínio que eu desejei um dia, no apartamento que eu apontei por milagre, porque nem eu sabia que ele estava disponível. Ele simplesmente veio parar na timeline do meu celular. E um corretor que nem sabia o que estava falando, me vendendo um apartamento que não estava à venda. Sim, é verdade. Ele veio me vender e assim que eu entrei no imóvel, que eu olhei o quadro da gratidão que tinha, porque eu visualizava isso, tá? Que quando eu conquistasse o imóvel, ele ia ter quadros da gratidão e ia chamar-se Lar da Gratidão. Bom, quando eu entrei, a primeira coisa que eu encontrei foram quadros escritos da gratidão. Gratidão diariamente, sorria com a mente, bem-vindo, respire, receba as boas energias desse lar. Eu falei, uau, é o meu apartamento. Mas entenda o seguinte, eu não tinha os milhões, o como não é com a gente, tá? E aí você pode estar dizendo, mas que coisa louca, onde arrumou o dinheiro? Vou contar tudo para vocês, tá? E o corretor queria muito vender um imóvel que não era dele, que não estava à venda. Porque quando eu liguei, o rapaz desligou, inclusive,
desligou a ligação. Ele ficou muito, né? Eu disse, olha, eu estou ligando porque o seu apartamento está à venda, eu fui visitar, queria saber se o senhor tem interesse em negociação. O rapaz bufo desligou o telefone no meu rosto, porque nem ele entendeu como eu tinha acessado o telefone dele, falando de um apartamento ao qual ele não tinha o menor interesse de vender. Então, só para vocês entenderem como funciona a lei da atração. Que vocês ouvem muita gente dizer, a lei da atração não funciona. Pare com isso. É lei. Lei vai funcionar, independente de você saber ou não. A vantagem de saber da lei da atração é que você consegue tornar-se um campo atrator de coisas boas e atrair coisas boas. Ela é uma sublei de uma lei universal que está nos regendo desde que nascemos, que é a lei da vibração, aonde diz que tudo está em movimento. Até o local que você olha, como essa parede, e diz que está totalmente parada, ela está em movimento. Nada fica parado. E tudo é sobre a energia. Então, a energia que você emana, ela vai voltar em igual semelhança para você. Então, o interessante de estudar e saber sobre essas leis é que você consegue viver uma vida mais fluida, porque você está cuidando exatamente do que você precisa cuidar, que é a sua parte espiritual. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência muito temporária humana. Então entendam que se você cuida do que é mais importante, que é a sua espiritualidade, nada mais vai te parar. Então, o que vai trazer uma cocriação da realidade de tudo que você deseja e quer é que seja fluido. Vai no local ou no objeto desejado ou através de um vídeo, veja, divirta-se, desfrute e simplesmente solte. Imagine-se dentro com detalhes, tá, gente? Não esqueça de botar detalhes. Mesmo quando vocês estiverem visualizando com os olhos abertos, é o objeto de desejo. Então vocês começam a colocar detalhes, começam a pensar e falar com vocês mesmos, com aquele que habita dentro de vocês, como seria maravilhoso viver essa experiência. E eu posso garantir a vocês que se vocês fizerem dessa forma, cuidando da energia de vocês, mantendo a gratidão, as coisas vão vir de maneira fluida, pela lei do menos esforço. Mas lembre-se, é sobre ter uma consciência que vocês precisam cuidar dessa energia, concentrar a energia, porque a energia concentrada ela é poder. Ter, sim, pessoas para modelagem. Gente, modelagem dá super certo. Quantas pessoas, vou dar o exemplo, tá? Quem está querendo criar milhões, quantos milionários você conhece? Ah, tá, e é muito difícil. Não, hoje nós temos rede social. Faça amizade pelas redes sociais, comecem a modelar. Vou dar um exemplo. Que horas você costuma acordar? Você viu o estudo dos maiores milionários, bilionários que existem no mundo? Qual o horário que eles acordam? 4:30 da manhã, 5 horas, 5:30 foi o mais tarde que eu já ouvi. Salvo engano, 6 horas da manhã, tá? Ninguém passa disso. E aí eu fui buscar o entendimento disso. Por que que os bilionários, os milionários, as pessoas de alta performance acordavam muito cedo? E passei a fazer também. E aí eu passei a entender, não só por ler, mas por praticar. É o que eu falo para vocês. Assistir um vídeo é importante, importantíssimo. Nada tira a importância da informação, mas a prática é o que vai levar vocês ao êxito. Então, eu comecei a acordar cedo e o que eu percebi? Que o acordar cedo é para ter mais tempo com a gente mesmo, é para ter tempo de se autoconhecer, para ter tempo de respirar, para ter tempo de ouvir a voz do silêncio que tudo fala e depois começar o dia. Então, entendeu por que pessoas de alta performance despertam-se cedo? Vai à academia entrar em movimento bem cedo, por quê?
Porque se nós estamos falando de energia e vocês querem muita energia, o que, que vai levar muita energia? Os milhões que vocês desejam. Né? 1 milhão tem uma energia, 20 milhões tem outra energia. Então, entendam o seguinte: estamos falando da mesma coisa, é a mesma energia, desculpe, em graus diferentes e aumentado. Você vai precisar movimentar a energia. Não é sobre energia? Então, movimento. É por isso que eles param, meditam, vão à academia, porque eles entendem que o corpo e a mente têm que estar em congruência. Nós temos três mentes. Nós temos a mente cósmica, que é a mente de Deus. Nós temos nosso inconsciente e nós temos nossa mente consciente, que é a 5% responsável por tudo que nós fazemos. E os outros 95% ficam no inconsciente. Mas pense uma coisa, você só precisa dos 5% para começar. Tá, e como assim? Se 95% que manda? Mas são os 5% que vai mandar a informação. Comece a reprogramar a sua mente. Mude. Mude o seu estado mental para você mudar a sua vida. Mude a sua mentalidade. É os 5% que vai mandar essa informação. É os 5% que não vai procrastinar de forma alguma porque quer resultados diferentes e vai acordar mais cedo, como os milionários fazem. Gente, isso é modelagem. Comecem a agir como eles agem. Comecem a tomar a postura que eles tomam. Verifiquem como eles andam. Então, tem coisas que eles fazem e que é assim, sine qua non. Todos fazem igual. Todos acordam cedo igual. Ler livros. Foi feita uma pesquisa, tá? Os milionários medianos, não são nem os bi, eles leem no mínimo 60 livros por ano. Quantos livros por ano você lê? Então, são essas mentalidades que nós temos que pegar como modelagem se você quer chegar a um determinado nível, e seja ele qual for. E tá tudo bem. Como eu disse, nós somos seres singulares. Cada um tem um sonho que foi dado por Deus e que vai conseguir e vai conquistar. Só basta os 5% do querer para as demais coisas virem, porque elas vão vir. E vocês reprogramam a mente de vocês sendo positivos, escolhendo os pensamentos. Nós podemos escolher quais os pensamentos que vão predominar no nosso dia. Esse eu não quero. Pula para outro pensamento. Nós temos o poder de fazer essa escolha. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito a vocês. Eu vou pedir que você deixe o seu like para que o maior número de pessoas sejam alcançadas e até o próximo vídeo.